Olha só, agora vou trazer alguns números para você ter ideia de como as tragédias ambientais estão mais presentes no cotidiano dos brasileiros. 42 milhões de pessoas acima de 16 anos já viveram aí ou ajudou alguém numa situação de perigo, por exemplo, de enchentes ou deslizamentos. Outro dado do levantamento feito pelo Movimento União BR, uma ONG que dá assistência às vítimas de desastre climático, aponta que 77% da população admite nunca ter feito algo para prevenir os estragos por conta de temporais. Quem conversa com a gente é Tatiana Monteiro de Barros, que fundou a organização que fez a pesquisa. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí por colocar o holofote aí na nossa causa, nos nossos dados e contar um pouco da nossa história. É bastante revelador, né? Esse levantamento, Tatiana, onde mostra que talvez a gente tenha que trabalhar mais a comunicação mesmo, a divulgação, porque também a pesquisa mostra que tem gente querendo ajudar, ser voluntária, mas não sabe como. Então, eu acho que é por isso, né? A gente tem que dar realmente luz nesse levantamento para mostrar que a gente tem querendo colaborar, mas não sabe como. Aí fica difícil, né? Seja bem-vindo. É isso mesmo, Fábio. Uma das coisas mais importantes que a gente achou de realizar essa pesquisa e procuramos anexo para fazer isso, né? É porque justamente nesses últimos 3 anos e meio, a gente atendeu 30 localidades diferentes no país todo e também fora do país, em ações internacionais, entre fogo, enchentes e secas e deslizamento. E as pessoas, a gente vinha vendo o quanto a comunicação, faltava comunicação, aonde as pessoas procuram ajuda, tornar uma educação mais resiliente nas escolas, enfim, como se prevenir, aumentar a prevenção e a conversa com as defesas civis dos estados, né? Fazer abrigos temporários. E o Rio Grande do Sul tornou isso muito latente. Então, a gente, de fato, queria fazer muito essa pesquisa. Não tinha ainda uma pesquisa de comportamento, desastre e doação nessa frente, então, para poder pôr para ir para a sociedade inteira, a sociedade civil, toda a iniciativa privada, e a gente poder se mobilizar juntos e poder aperfeiçoar nosso trabalho. A gente hoje amplia o nosso trabalho também para prevenção. Nesses últimos anos, a gente atuou muito no pós-catástrofes. A gente existe há 5 anos, já arrecadamos mais de 500 milhões de reais, ajudamos 30 milhões de pessoas no país todo e fora. Somos apartidário e temos captação só da iniciativa privada. E a gente precisava muito desses dados para também amplificar o nosso trabalho e ter mais segurança nos próximos passos. A gente sempre faz muita diferença para nós o que é essa escuta, do que a ponta precisa, das atitudes da ponta, e foi isso que essa pesquisa nos mostrou e vai nos ajudar nesses próximos passos. Tá aí. Eu acho que, Tatiana, é importante a gente também nunca esquecer, lógico, é trabalho de cada um, de todos, mas também o governo estadual, o municipal, tem um papel fundamental nessa luta para a gente garantir moradias dignas e locais adequados, porque muitas vezes, entra ano, sai ano, a gente vê pessoas que nas condições que permitem acabam indo morar em locais onde há risco de deslizamento e lá o poder daquele local não retira para um local mais seguro. Quer dizer, realmente participação de todos, mas é fundamental dos governantes, né? É muito importante e tem ações simples que podem ser feitas para principalmente salvar vidas. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, 3 anos atrás aconteceu aquela tragédia em Petrópolis, nós estivemos lá, a quantidade de mortos foi assim enorme. E nesse ano, há 1 mês e meio atrás, choveu a mesma quantidade. Mas nesse período, o município foi acompanhando se ia ter chuva, se não ia, como ele ia mobilizar a população para tirar dessas áreas. Eles mobilizaram dias antes, o CEMADEM passou para eles, né, que ia ter deslizamentos, que iam ter chuvas e tudo. Eles fecharam algumas ruas, avisaram a população. Tinham um plano B simples, que não era uma coisa cara, um grande investimento. E nessa ocasião choveu igual a 3 anos atrás e não teve nenhuma morte.
Então eu acho que é uma consciência de uma prevenção, ver como cada um pode fazer. A gente sabe que enfim, os recursos para prevenção são enormes, gigantes, mas tem diversas mobilizações que podem ser feitas para salvar mais vidas de fato. Pois é, e Tatiana, eu trago aqui também aquela questão, a gente está no mês de conscientização da preservação do meio ambiente, né? Não vamos esquecer que estamos Sim, fazendo essa pesquisa justamente para aguçar aí cada vez mais a ideia de que é devemos isso cuidar do mesmo. nosso planeta, da nossa natureza. Eu fico abismado, eu fazia muita reportagem nas ruas e ficava impressionado como um morador acaba jogando um sofá na sua rua, ao invés de procurar um destino certo. Quer dizer, quando cai uma chuva, aquele sofá vai atrapalhar em alguma coisa. Ou então joga lixo para que Claro. justamente a água leve para a boca de lobo e assim venha uma enchente. Quer dizer, é papel do Não faz sentido. cidadão, né? Nós, como cidadãos, temos que estar mais engajados, procurando mais informação, sabendo como podemos contribuir. Os dados da pesquisa, assim, é uma enorme parte da população afetada ou com pessoas próximas afetadas. E, de fato, as pessoas têm que entender que essa união de forças é fundamental para transformar e salvar mais vidas, sabe? Então, se cada um fizer um pouco, com certeza a realidade vai mudar. Outra questão, vamos tentar ao máximo levar esse tipo de informação para o nosso telespectador. Agora, a gente tem a questão das enchentes, mas tem as queimadas. Há poucas Sim. semanas trouxemos aqui representantes do governo de Roraima. Quer dizer, se antecipando a uma crise que pode acontecer por causa das temperaturas, que acabam atingindo florestas. Quer dizer, a prevenção é a melhor de todas, né? A prevenção é o melhor de tudo, para amenizar, para a população, para o meio ambiente, né, para ter resultados mais positivos. Eu acho que o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, o que aconteceu com o Pantanal, eu acho que as pessoas vêm se mobilizando e entendendo que a prevenção é necessária, mas ainda é um assunto muito novo, para a sociedade como um todo, mas eu vejo cada vez mais as pessoas querendo entender, ver o que pode fazer, os estados e municípios estarem mais preparados, né, e a população da onde acontece mais esse tipo de catástrofe, está também mais preparada também. A gente vai vir aí com projetos de prevenção, abrigos temporários, comunicação mais forte para a população, educação resiliente nas escolas, enfim, sempre alinhado com o poder público, né? Mas vindo com a iniciativa privada conosco, para a gente entender o que é melhor para aquela população. Tá aí. Mostrando aí nas imagens que não apenas no Brasil, né? Essas catástrofes acontecem no Isso. mundo todo, mas realmente é o poder de resposta que vai acabar determinando quantas Nos vidas a gente últimos vai anos, salvar. Fábio, Sim? nos últimos anos, a gente fez fogo no Chile, enchente na Espanha, fizemos agora o terremoto de Mianmar, enfim, Peru, Bolívia com enchentes, fizemos diversas localidades. Então, não é só sobre aqui, é sobre muitos lugares sofrendo. Então, para quem não acredita, para quem acha que isso não existe ou não é real, a gente precisa de fato se mobilizar para poder que os cenários sejam diferentes nos próximos anos. É isso. O planeta acaba agindo, né, conforme a gente vai cuidando dele, né? Não tem como. Tatiana Monteiro de Barros, muito agradecido então pela sua participação aqui com a gente, trazendo esse resultado da pesquisa e quem sabe, ligando aquela luzinha da consciência de todo brasileiro. Muito obrigado, uma boa noite, É boa isso, muito semana. obrigada. Obrigada, uma boa noite, um prazer estar aqui. Obrigada. Satisfação foi nossa.